Muito bom dia, que alegria ter vocês aqui. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos a este grande dia de celebração do Zumbi Arquivo Fotográfico. Eu sou o João Fernandes, sou o diretor artístico do Instituto Moreira Salles e nessa condição vos dou as boas-vindas, assim como os meus colegas da diretoria aqui presentes, Marcelo Araújo e Renata Bittencourt, e gostava de vos anunciar que vamos ser ajudados nesta sessão por dois intérpretes das Libras que nos vão ajudar a ser inclusivos também na forma como ela pode chegar a mais pessoas. Temos connosco o Ricieri Palha, um homem cis, preto, de pele não retinta, de barba e cabelos pretos com dreads, loiros nas pontas. E teremos connosco também a Karina Oliveira, uma mulher cis negra, de cabelos crespos, com mechas loiras na altura do ombro, olhos castanhos escuros e sardas no rosto. Adoro estas autodescrições. São muito melhores que a minha em relação a mim. Eu sou um homem branco, com óculos, careca, estou vestido de branco, com ténis brancos, calças brancas, uma camisa clara, com um Xangô bordado. Sou filho de Xangô também. Celebrar o axé, celebrar zumbi, celebrar zumbi, celebrar o axé também. E é uma grande honra e uma grande emoção ter connosco hoje fotógrafos que construíram imagens e com isso construíram uma memória política do seu tempo, que constrói o nosso tempo a partir das suas vivências na cidade de Salvador, na região baiana, contrariaram estratégias de apagamento, conseguiram resistir e resistir através da produção da imagem, souberam da importância política de construir um arquivo onde essas imagens fossem preservadas e é sempre uma grande emoção quando um arquivo é uma forma de resistência, quando um arquivo é uma forma de sobrevivência às estratégias de apagamento dominantes, de formas de vida, de formas de luta, de formas de combate que estes fotógrafos vivenciaram, que estes fotógrafos lutaram e que estes fotógrafos abriram com possibilidades para novas vidas e novas vivências que nos honram hoje como sua herança. E por isso, num filme lindo da Iris de Oliveira, que também está aqui presente, que se apresenta aqui na exposição, a certa altura o Lázaro diz: sabemos o nome de tantos fotógrafos brancos e sabemos o nome de tão poucos fotógrafos negros. E por isso nunca será demais lembrar nomes que estão aqui e outros que não estão aqui, mas estão. E por isso eu até agradeceria que dessemos um aplauso a pessoas que aqui estão, como o Meire Kazumbá, fotógrafa pioneira. Maria Luísa Passos, companheira de Jonatas Conceição, um dos pioneiros lutadores e fundadores do arquivo com Lázaro Roberto. Aldemar Marques, de quem vocês vão ver, conhecer e admirar registros nesta exposição. Jeremias Mendes, homem de muitas lutas, muitos combates, do teatro à fotografia. Raimundo Monteiro, mais um dos grandes combatentes do Zumbi Arquivo Fotográfico, nos honra com a sua presença. E, obviamente, Lázaro Roberto, que soube manter a chama olímpica. Uma exposição não se faz sozinho ou sozinhos. E esta exposição tem uma longa equipa interna e externa. Foi muita gente trabalhando, restaurando imagens, limpando imagens, imprimindo, ampliando, produzindo. Eu gostava, por razões que todos nós conhecemos muito bem, de destacar um momento muito particular, que foi a dedicação da equipa de produção do IMS
numas semanas, que foram semanas muito intensas de trabalho para esta exposição linda que vocês podem ver lá em cima. Obrigado, gente. E gostava de destacar muito também o trabalho excepcional da curadoria desta exposição. É uma lição de curadoria, querido amigo e companheiro Hélio. É uma honra trabalharmos juntos numa exposição pela segunda vez nesta casa. Contar com a tua inteligência e com o brilhantismo com a colaboração preciosa da Ariana Novala, que foi uma das grandes revelações para mim neste processo de trabalho. Imaginem o que é ter um arquivo de 35 mil imagens para chegar a uma exposição de 400 que nós vemos como se fossem menos de 200 e queremos ver mais. É um trabalho notável e não posso deixar de destacar essa cumplicidade que houve entre o trabalho curatorial e o trabalho da expografia também, entre o trabalho da diagramação visual da exposição e, obviamente, aí não posso deixar de destacar, espero que estejam aí presentes, merecem o nosso aplauso. A extraordinária diagramação visual do Fabiano também, sim. Temos, aliás, aqui o catálogo, que depois vocês poderão ter a oportunidade de folhear, de ver, de ler e de aprender tanta coisa com ele. E agora, Hélio, gostaria que apresentasse a nossa mesa e a palavra é vossa, o IMS é vosso, Zumbi está connosco. Zezão! Zumbi está connosco. Claro que... Obrigado, Marcelo. O Zezão é aquela presença invisível que faz tudo acontecer. E foi mal começado. O Zé Carlos foi um cúmplice de primeira ordem. Desde que nos conhecemos, ele soube articular duas institucionalidades. A institucionalidade revolucionária do Zumbi com a institucionalidade e revolução do Instituto Moreira Salles. Obrigado, Zezão. Obrigado, João. Obrigado a todas, todos. É uma honra imensa, uma alegria estar de volta a essa casa. A gente está com o coração na boca, porque foram quase 2 anos de pesquisa, idas e vindas a Salvador, vai e volta, vai ao Rio de Janeiro, vem para cá, para chegarmos nessa seleção de imagens e nesse modo de apresentação que eu espero que vocês gostem, né? Bom, eu estou... deixa eu seguir aqui entender o que preciso fazer. Vamos lá. Meu nome é Hélio Menezes, eu sou o curador dessa exposição do Zumbi Arquivo Afrofotográfico. Eu sou uma pessoa, homem é muito forte, eu sou uma pessoa com dreads, uso óculos, sou uma pele negra clara, uso uma camisa branca com as linhas cinzas, uma calça cinza, um tênis branco. Bom, essa exposição, como o João já comentava, é resultado desse tempo de pesquisa. Chegamos a um volume de quase 400 imagens impressas, mas vocês verão que, para fazer uma exposição de um arquivo, e de um arquivo que tem já seus 35, quase 36 anos de história, mas se somarmos o tempo de prática fotográfica de Lázaro, que antecede a fundação do próprio Zumbi, temos aí fotografias de finais dos anos 70 até a década passada. Então, temos aí pelo menos 50 anos, mais ou menos, de imagens que vêm sendo realizadas, salvaguardadas, conservadas e agora, finalmente, apresentadas num volume expressivo. A ideia é mesmo essa, que vocês venham algumas vezes a essa exposição para conseguir apreender o que está sendo exibido, para além das 400 fotografias
impressas, temos ainda um conjunto de talvez mais umas 150, 200 imagens em monitores digitais, são imagens que aprofundam ainda mais o arquivo. Essa exposição teve, de fato, a sensibilidade da Ana Juni, do Henk T. Winkel e do Gustavo Delonério, que são os 3 arquitetos do escritório Vão e que fizeram uma tradução impossível, que se tornou possível, que é de adentrar o espaço e você se perceber dentro de um arquivo, ou seja, você vê muitas imagens ao mesmo tempo, no mesmo campo e horizonte de visão, os núcleos ou as temáticas, como Lázaro costuma descrever e catalogar o arquivo, são visíveis ao mesmo tempo e, ainda assim, conseguir se concentrar em cada uma delas para quem assim deseja. Então, essa sacada não é algo fácil, né? Então, obrigado, meus amigos ali sentados da arquitetura. Obrigado imensamente. Obrigado. O Fabiano Maranhão, nosso designer, também fez uma identidade visual para a exposição e para o catálogo, que é impecável. Nós todos partimos do mesmo princípio, a ideia de que a rua é a protagonista das fotografias do Zumbi, e na rua, em especial, são as encruzilhadas, as esquinas, onde habita o segredo, e aonde habita também a revelação. Então, toda a exposição, desde a identidade visual ao modo como a expografia foi organizada, segue a ideia das esquinas e das encruzilhadas como um princípio norteador. Temos também um documentário que a Iris Oliveira produziu e que vocês verão que, se nós tivéssemos encomendado, não cairia tão bem como caiu para a exposição. A Iris seguiu, muito antes da gente, o mesmo caminho. A gente seguiu a terminologia e a classificação que Lázaro elaborou para o Zumbi. Não criamos categorias novas. As temáticas que vocês veem na exposição, movimentos negros, movimentos sociais, Mandela na Bahia, Quilombo do Rio das Rãs, Quilombo da Praia Grande de Ilha de Maré, blocos afro, afoxés, festas populares e por aí vamos, são já categorias nativas, são já categorias que o Zumbi utiliza para a sua própria organização. Sem muitas delongas, quero apresentar as pessoas que estão aqui ao meu lado. Lázaro Roberto, que é um fotógrafo, arte-educador e muito mais, cofundador e mantenedor do Zumbi Arquivo Afrofotográfico, um acervo que reúne suas próprias fotos e outras 7 coleções. Comprometido com o registro dos movimentos sociais e artísticos negros baianos ao longo de 4 décadas, o trabalho de Lázaro reflete de forma aguda as consequências históricas do pós-abolição em Salvador. Lázaro também é um grande professor responsável pela formação de gerações de fotógrafos negros na Bahia, que é um trabalho que o Zumbi continua fazendo. José Carlos Ferreira é um pesquisador graduado em História pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, foi professor da Rede Estadual de Ensino da Bahia também. É mestre em História da África, Diáspora e dos Povos Indígenas na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Coordenou o projeto de digitalização da memória fotográfica do movimento negro baiano entre 78 e 2013, da Universidade Federal de Pernambuco, e atua como diretor institucional do Zumbi Arquivo Afrofotográfico. Ariana Nuala, minha amiga, minha colega, é pesquisadora e curadora, além de minha amiga e colega, é pesquisadora e curadora, é mestra em História da Arte pela Universidade Federal da Paraíba, com a pesquisa Mata Museu Mata. Licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pernambuco, também realizou experiências acadêmicas na UNAM, no México, e na Claxo. Em 2025, foi curadora e pesquisadora ao meu lado no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, além de assistente de curadoria dessa exposição do Arquivo Zumbi Afrofotográfico e do projeto Visualizing Abolition, do Institute of the Arts and Science da Universidade de Santa Cruz. Foi gerente de educação e pesquisa da Oficina Francisco Brenan, onde também atuou como curadora e coordenou o setor educativo do Museu Murilo La Greca, ambos em Recife.
Foi curadora adjunta do 38º Panorama da Arte Brasileira e residente do Institute for Postnatural Studies. Publicou textos críticos para instituições como a 36ª Bienal de São Paulo e a Pinacoteca de São Paulo também. Bom, eu quero passar a palavra ao Lázaro, que eu acho que estamos todos aqui para ouvi-lo, sobretudo, e começar esta conversa pedindo que o Lázaro, por favor, se apresente a história do surgimento do Zumbi e nos conte, Lázaro, por que você ganhou este apelido de Lente Negra. Bom dia, né, a todos e todas. Vou me autodescrever, sou um homem negro, cabelo já grisalhos, né, óculos amarronzado, camisa estampada, né, de preto e meio que cor de abóbora, uma calça branca, né. Enfim, né, eu sou o Lázaro Roberto, também conhecido como o Lente Negra, né. Então, essa história, né, começa no meado da década de 70, né. Gostaria também de dizer, né, que eu sou filho de uma lavadeira de roupa e de um estivador. Nasci e me criei no bairro da Fazenda Grande do Retiro. Não sou filho de fotógrafa, nem de mãe fotógrafa. E, como eu disse, né, no meio da década de 70, tudo começa com um padre italiano que chegou lá na minha quebrada, né, na Fazenda Grande do Retiro, e fundou a primeira igreja católica, inclusive minha irmã é uma das fundadoras também. E então ele foi muito assertivo quando ele, numa época de ditadura militar, ele era tido um padre comunista, né? As missas dele eram olhadas, né, pela censura e tudo mais. E no meados dos anos 70, ele incentivou, né, que se criasse um grupo de jovens que não fosse da igreja. Então, isso foi muito interessante, né, porque é aí que eu entro. Eu fui ver uma peça no primeiro ano do grupo, que o grupo foi fundado, que, no caso, um dos líderes do grupo era o Jeremias, que já tinha uma câmera fotográfica, e eu entro ali já no segundo ano, né, porque eu vi vários jovens igual a mim declamando, encenando, e aquilo me chamou a atenção, né, e eu entro no grupo, e ele também chamou um cara, né, para ensinar teatro a esse jovem, que foi Antônio Jorge Victor Santo Godi, mas apelidado como Godi, que fez um ano agora que faleceu no dia 14 de março. Né? E, então, Antônio Godi foi esse condutor, né, que não descortinou o teatro para a gente. Eu lembro que, naquele momento, ele já falava do racismo dentro da escola de teatro, que eles eram dos únicos negros, ele, Lia, Cal, Ana, né? Então, ele já falava acerca que eles faziam teatro de boneco porque não tinha papéis para ele. Isso, para vocês imaginarem, já na década de 70. Então, eu conheci a fotografia dentro do teatro, numa dessas festas de arte que o Grupo Experimental de Arte da Fazenda Grande do Retiro, como era chamado, o Geafagra. Eu vi algumas fotografias de um fotógrafo chamado Antônio Olavo, que eu não conhecia no momento, e em preto e branco, e aquilo me impactou durante a minha trajetória no grupo. E eu lembro que, no final dos anos 70, eu já, ainda com a máquina do Jeremias, eu já estava tentando fotografar as peças, tomava emprestado, botava um filme, comecei a desfocar a foto e lendo sobre fotografia, porque era fotografia analógica, né? Então, ali foi meus primeiros aprendizados. E, então, assim, eu gosto muito de falar isso, que para as pessoas não entenderem que eu peguei uma máquina e saí assim, fotografando Salvador, e deu no que deu. Não foi bem assim. Eu passei por esse processo, né, que foi muito interessante na minha vida, que foi em 74, eu já descia, foi a fundação do Bloco Afro Ileaê, e eu moro na Fazenda Grande do Retiro, era só descer a ladeira e ir para a Senzala do Barro Preto, 75, 76, e aquele bloco me chamava a atenção pelas letras, né, que eu recebia,
as próprias músicas, né, as canções falando da autoestima do povo negro, falando da questão dos cabelos, né, aquela coisa toda. Então, era assim, era uma aula para mim, era uma coisa nova. Né? O próprio teatro que eu fazia também era um teatro muito questionador, porque vivíamos na época da ditadura. Né? Assim, o tempo era a construção coletiva, os laboratórios que o Guadi fazia com a gente, me ensinava muito, né, Jeremias? E também em 78, né, quando surge o movimento negro aqui, esse grande ato do movimento negro em frente ao Teatro Municipal, acho que para mais de 3.000 pessoas, o movimento negro em Salvador também já estava antenado, né, com esse movimento aqui em São Paulo. O Jonatas Conceição, né, que fazia mestrado aqui em São Paulo, ele viu, testemunhou esse momento, né, e logo ele vai para Salvador, se junta também com Luísa Bairro, também, que chega naquele momento, né, quando eu passo também a conhecer o Jonathan. Né. Então, assim, foram esses fatores que, quando, em 1980, eu consigo uma câmera fotográfica comprada por esse padre, que se chama Padre Paulo Maria Tonucci, ele me chama para trabalhar com ele como gráfico. A ditadura já estava meio que se extinguindo, então ele funda um centro chamado Centro de Evangelização da Periferia de Salvador, ali junto com a teologia de Leonardo Boff e essas coisas. Gente, a minha vida toda permeada por igreja, mas eu nunca fui ligado assim, à igreja, mas minha vida toda permeada por igreja. Né? Nas minhas falas, você vai ver sempre falar de igreja. Então, aí que eu começo, né, a fotografar Salvador. Né? Eu passei por essa formação que eu falei aqui do teatro, do Blocos Afro, movimento negro. Então, eu digo, quando eu saio com minha câmera, essas visões já estavam na minha cabeça, essa consciência já estava na minha cabeça. Então, eu digo também que as minhas próprias fotografias me deu consciência racial, porque é naquele momento que eu começo a perceber que Salvador é uma cidade negra, porque antes eu não percebia, porque era mais um, né, da cidade, era mais um que estava ali. Então, se eu não tivesse passado por esses processos que eu falei aqui, eu não faria essas fotografias que eu fiz. Então, eu começo para onde eu partia, e quando as poucas imagens que eu copiava, né, que eu pagava para revelar, sempre primando em fotografar em preto e branco, por conta daquelas imagens que eu vi as primeiras vezes na minha vida no teatro. Então, e aquilo foi me impactando, né, quando eu ia para as ruas, né, fotografar a manifestação, eu percebia, né, que eram pessoas negras. Quando eu ia para os palafita, eram pessoas negras. Quando eu ia para as festas populares, as pessoas negras. Então, eu tive essa percepção. Né? Uma das coisas que chama muito a minha atenção é quando eu estava fotografando ainda jovem, né, já tinha um cabelo, estava do dread, né, como a gente chama, o cabelo rasta. Os jovens do meu bairro perguntavam se eu tinha virado turista, né? Porque eles não estavam acostumados a ver uma pessoa negra com a câmera fotográfica, né? Ou era estrangeiro, ou pessoas de jornais, de revistas, né? Então, aí caiu minha ficha, né? Porque eu estava no território, no terreno, que é meio complicado, né? Porque fotografia era uma arte cara, e eu estava ali. Né? Então, isso passa uma década, ou mais de uma década, eu fotografando, quase ninguém me percebia, e ninguém me chamava para nada, e eu começo a me questionar o que é que eu estava fazendo. Né? Fotojornalismo, para mim, não cabia, e outras modalidades também. Então, e eu vi essas pastas, data, assunto, local e tal, se avolumando dentro da minha casa, entendeu? E eu digo, para que vai servir isso? Né? E aí eu percebi que eu estava fazendo documentação, né? Que era documentação que não era para agora. Né? E, então, eu também percebi, então, por não ver fotógrafos, nem fotógrafos negros na minha trajetória, eu sentia a necessidade de falar dessa fotografia. Então, eu pensei, nos anos 90, né, eu digo, eu vou tentar criar um grupo, um coletivo, alguma coisa que eu possa discutir fotografia. Né? E essa fotografia que eu venho fazendo. Então, eu lembro que aí eu passo a conhecer o Raimundo, né, que era um fotógrafo lambi-lambi, ali da Praça da Inglaterra, num comércio,
não sei se eu cheguei a ele ou ele chegou a mim e tal, e a gente começou aos sábados sair, conversar, tomar uma cerveja e falar sobre fotografia e tal. E depois eu fui fazer um curso no Senac, né, de fotógrafo laboratorista, no Senac, e aí, em 1990, aí eu conheço o Aldemar, que já tinha uma Nikon e tal, e aí eu puxo o Aldemar para nosso grupo, né, de conversa e tudo mais. E, como eu falei, né, eu fui trabalhar com esse padre, então era um casarão ao lado da Igreja da Ribeira, que funcionava esse centro de evangelização. Em cima eu consegui uma sala, tinha 2 banheiros lá meio que abandonados, eu transformei em laboratório, e assim a gente começou. Jeremias doou, mais uma vez, todo o material que ele tinha, ampliador, banheira, pinça e tudo mais, que nos proporcionou começar a fazer algumas ampliações, né? E aí, eu lembro muito bem que a gente fazia nossas pautas, né? Eu, o Aldemar e o Raimundo, e muitas dessas pautas eu sabia porque eu rodava na máquina offset os panfletos, né? Do movimento negro, do movimento do favelado, do movimento da lavadeira e outros movimentos, né? Essa gráfica era uma gráfica mesmo, porque esse padre, eu lembro que ele tinha um aparelho na Fazenda Grande, um escritório, tinha um forno que ele queimava muita coisa por causa da ditadura, né? Então, eu fui trabalhar com ele lá na Ribeira, então ele continuou fazendo esse trabalho, mas de uma forma mais aberta, né? Então, era uma gráfica barata para os movimentos sociais, movimento de educação, o pessoal ia lá, livro de poesia, livro ligado à saúde. Então, foi muito isso, né, que isso foi se acumulando dentro do arquivo, né, Então, esse arquivo foi se avolumando, e os nossos companheiros, Ademar e Raimundo, ao longo de 5, 6 anos, eles tiveram que se afastar porque não dava dinheiro, né? E esse trabalho que a gente fazia cartões postais, né, de vez em quando fizemos um ofício, um folder. Eu lembro logo ali no começo, começamos a distribuir pelos movimentos sociais e associação de bairro, pedindo que se houvesse alguma coisa, alguma atividade no seu bairro, tipo Dia da Consciência Negra, essas coisas. Onde mais chegava o ofício, era Dia da Consciência Negra, né, pedindo imagens para fazer as comunidades fazerem esse seus trabalhos. Então foi assim que surgiu o Zumbi, né? Então, depois dos companheiros se afastarem, eu continuei esse arquivo. Em 95 eu me desemprego desse trabalho. Esse projeto acaba e eu fiquei sem local de botar esse acervo, né? Um armário com negativo, cadeira, umas mesas. Então, a gente foi para a igreja do São Miguel, né? Mas consegui esse espaço na igreja do São Miguel, e aí ficou lá um tempo, 2 anos e tal. Em 1990 também eu conheço o Jorge Antônio, que é um historiador, que eu já estava fotografando a Feira de São Joaquim, justamente porque eu percebia que a feira tinha muitas pessoas negras, né? E aí eu mostrei ele, um cara que gosta muito de fotografia. Então ele viu e me disse: então, bora fazer uma pesquisa sobre essas 2 feiras de Água de Menino, que eu não conhecia, acho que ele também. Mas o que a gente queria mostrar ali é porque a hereditariedade profissional dos negros, o trabalho que os negros, de mulheres e de homens negros, faz dentro da feira, né? E, enfim, o trabalho foi feito todo na feira de São Joaquim, mas que na época, ainda hoje, tem muitas pessoas remanescentes de Água de Menino. Então, o que a gente queria falar era sobre o trabalho que o negro faz em Salvador, né? Por que a Feira de São Joaquim tinha e tem tanto negro até o dia de hoje, né? Então eu comecei a fotografar a Feira de São Joaquim, tomar café, almoçar, jantar, e ele foi fazer a pesquisa nos arquivos da cidade, enfim. E lá eu encontro o Sindicato dos Arrumadores, que é um dos mais velhos do pós-abolição, né? E eu começo a fazer esse trabalho, né? Que foi 1 ano dentro da feira, né? Aprendi muito dentro da Feira de São Joaquim. Até hoje eu digo que não saí da feira, né? E apresentei esse trabalho na Casa do Beni, em 1992. Foi a primeira vez que eu tive página de jornal,
né, assim, com esse trabalho. Fui até para Recife, em 95, nessa exposição do Museu do Homem. Mas as coisas não mudaram, né? Continuei, depois eu saio do São Miguel e vou para a sede do Movimento Negro, no bairro da Liberdade, né? E aí, na época, o Jonathan falou lá, e falou com o pessoal e tal, eu botei na parte de cima. E aí, também passei um tempo lá e aí aconteceu até um arrombamento lá de uns jovens, mas não chegou a danificar o acervo. E aí eu levei para minha casa no bairro da Fazenda Grande, que saiu há 2 anos agora para o Pelourinho. E, assim, como eu disse, né, sempre muita coisa convergiu para que eu não parasse de fotografar. Então, nessa trajetória toda, também tem um dado muito importante, dali por volta de 2006, quando as pessoas começam a doar seus acervos, né? E o próprio Jonatas, que foi o que doou o primeiro acervo do Movimento Negro para o Zumbi, já era uma pessoa que me incentivava muito a questão do zumbi. Ele entendia essa coisa do zumbi. Ele não chamava dele zumbi, ele chamava zumbi. Nos autógrafos do livro de poesia, tudo ele botava zumbi, aqui voava, fotógrafo. Por que você não botou zumbi, rapaz? Então, assim, eles tinham câncer, né, e estava sofrendo com esse câncer, e ele, em 2006, ele me chamou na casa dele lá no bairro do Engenho Velho, e foi tirando essas memórias, né, e me entregou 1.600 fotogramas do Movimento Negro. E, na época, eu levei para casa e tal, e deixei e tudo mais. E ele morre em 2009. E aí eu fui pegar esse material, e aí eu né, ainda impactado pela morte, né, desse grande militante, né, que faz uma grande falta até hoje, eu vi que, além desse acervo do Movimento Negro, eu também vinha fazendo isso, o Rogério vinha fazendo isso, e eu percebi que esse acervo do MNU estava dentro do acervo do Zumbi. E esse acervo é uma coisa muito cara, né, para a gente negro, né, do pós-abolição, né? Porque é um acervo feito por pessoas que ainda estavam vivas, como a Luísa, Jorge Conceição, a professora Ana Célia e outros mais, né, que vêm com essa história. Então, é aí que vem a questão da preservação, né? Eu comecei a me preocupar porque eu moro numa casa que é muito úmida, entendeu? E em Salvador é muito comum, não sei só em Salvador, esse acervo de pessoas negras, quando morre, muitas vezes, por ignorância, a família jogam fora. Eu sou testemunho de vários acervos assim, de vinil, de fotografia, que as pessoas, depois que a pessoa faleceu, jogou fora. E eu tinha medo, né, porque não podia acontecer isso comigo, porque minha família sabia que eu fotografo, mas não sabia tanto da importância do que estava ali. E aí eu começo a me preocupar, fiz um manifesto, né, vamos salvar a memória do Movimento Negro, né, procurei várias pessoas que já estavam em cargo aí, já no governo Lula e tal, mas nada acontecia, né? Então, assim, Jonatas foi essa pessoa, né, que doou, né, tenho certeza que ele tinha consciência do que estava fazendo ali, entendeu? Do arquivo que eu tinha criado, né? E então, depois veio o acervo de Jeremias, que é de teatro amador da década de 70, 80. Como eu falei, na época da ditadura, era muito comum as periferias ter grupo de teatro. E Jeremias foi uma dessas pessoas que faz teatro até hoje, né? Então, ele tinha teatro, também veio do teatro. Lúcio Flávio também foi um fotógrafo pernambucano que saiu na época da ditadura militar. Ele fez parte do RM8, né? E na época que a barra pesou, ele saiu pela América Latina, Europa e chegou até a África. E aí, nos anos 80, ele volta para Salvador. Ele foi da turma daquele político Marcos Maciel, que eu odiava. E ele volta para Salvador e se integra nesse grupo de padres progressistas e tudo mais. Eu falo isso porque ele que fez o Estatuto do Zumbi, né? E o segundo folder foi ele que fez, com um projeto com a SESI e tal, nessa coisa da preservação. E depois que ele falece em 95, o acervo dele, uma amiga dele, que também eu conhecia, me entregou o acervo dele, né? E o Rogério também é um fotógrafo também da minha época, de Jona, também a esposa dele era militante do MNU.
Então, ele também vinha fotografando também as mesmas coisas, e, com o passar do tempo, também veio doando, né, a vinda de Nelson Mandela, blocos afro, essas coisas. Ele não pôde vir, ele não pôde vir, está com problema de saúde. E uma das últimas pessoas, né, do esse acervo é Meire Gazumbá, né, que é uma mulher fotógrafa, né, que doou esse acervo de Rio das Rãs, né, que é uma história muito interessante, né. Eu fui em 94, né, porque o Rio das Rãs é um quilombo, né, que começa a travar essa briga de agrária, de grileiro e poceiro, desde o final do século XIX, né? E estava passando por esse processo de os poceiros estava expulsando, batendo nas pessoas, querendo tomar as terras. Então, o movimento negro, movimentos sociais, movimentos de igreja, se reúne e faz uma frente de luta. E aí que eu entro, né, no centenário de Chico Tomé. Eu fui e conheci Rio das Rãs. Foi muita gente, movimentos sociais, né? E o documento, né, esse centenário de Chico Tomé, que era prova viva que ali era um quilombo, né? E aí, dentro dessa luta, em 99, o Quilombo Rio das Rãs ganha a posse da terra como um dos primeiros quilombos a ser certificado no Brasil. Não conhecia a Meire, né? Então, venho conhecer Meire já agora nos anos 2000, e ela era essa fotógrafa que tinha a única fotógrafa de lá que tinha uma máquina já assim, né, semi-profissional, e que registrava toda essa história quando ela ia para lá, né, da família dela, de batizado, de casamento. Então, esse recorte, né, se integra a todo esse material, que essas duas idas lá no Rio das Rãs. Então, é uma história que se cruza, como falou o Hélio, né? São coisas que vai se cruzando assim espontaneamente, nada é por acaso, né? Dentro de um arquivo. Então, é isso, né? Então, eu estava nesse dilema da memória, porque o Zumbi é um arquivo, me parece que eu sou a primeira pessoa a criar um arquivo de pessoas negras no Brasil. Então, eu estava passando por todo esse dilema, por toda essa problemática desse acervo, e sem ter apoio, né? E é quando, 2013, chega, né, eu já não tinha mais para quem apelar no sentido, né, politicamente, fui, como eu falei, né, procurei as instituições do governo e tal. E é quando o José Carlos, que é meu sobrinho, ele, numa conversa formal, dentro de casa, né, de época de festa, ele já tinha se envolvido com o movimento negro na universidade da UFRB, e aí eu falei para ele que o acervo do movimento negro estava lá na minha casa, né? E aí, logo, ele participou de uma mesa com uma grande militante, né, Vilma Reis, e aí ele externou toda essa problemática. Ia ter um grande congresso no Hotel Stella Maris, e Vilma nos recebeu no CDCN e disse: faça uma pequena seleção de foto, que essa vai ser dentro da programação cultural, você apresenta. E acabou que deu certo, né? E aí que as pessoas do próprio movimento negro, em geral, começou a saber que esse acervo estava dentro do Zumbi. E aí é a partir daí que as coisas começam a mudar, né? Porque aí, como pela universidade, ele, com o orientador dele, começou a construir projetos, e logo a gente consegue um computador que a gente não tinha nessa época, um scanner. Depois consegue um catálogo com 100 fotografias do movimento negro, e assim foi essa luta, né? E depois daí, eu lembro que aí em 2018, uma curadora chamada Diane Lima, que é baiana, me conhece pela internet, né? E me leva ao Festival do Valongo, né? E aí é que entra o Hélio, que entra a Raquel Barreto, que entra a Janaína, começam essas pessoas a tomar conhecimento do Zumbi, e as coisas chegam até isso aqui que vocês estão vendo, né? A gente também toma conhecimento do Instituto Moreira Salles. Ali na pandemia fizemos o projeto MS Convida, depois da revista Zoom,
né? Então, tudo isso, as portas foram se abrindo, né? E dizer que o Zumbi é um arquivo, não é só o trabalho de lado, né? É um trabalho de 7 fotógrafos. Então, não tinha como esse acervo poder assim, vir para o MS. E fico muito grato de que, ao passar do tempo, o Instituto Moreira Salles compreendeu isso, né? E é por isso que a gente está aqui. Então, eu passo agora a bola para a Zezão, falar um pouco, né, sobre o desenvolvimento dele, né? A partir daí as coisas, né, começaram a mudar. Lázaro é essa memória ambulante. Foi uma honra assim imensa o processo de pesquisa junto com ele, porque vocês verão na exposição a gente fez um exercício de identificar as pessoas fotografadas, o contexto, o local, nome, sobrenome, profissão. Às vezes Lázaro não lembrava o nome da pessoa, mas dizia é filho de seu Carlos. Então lá está, filho de seu Carlos, né? A gente sabe o quanto que isso é fundamental num país que costuma legendar fotografias de pessoas negras como negra com turbante, negro trabalhador, né? E quase nunca o nome aparece. Lázaro é esse fotógrafo de uma ética profissional tão aprimorada, né? Tão fina, que ele relembra cada detalhe. Então, essa memória aqui extraordinária, a gente passou um tempo junto com, além de Ariana, que foi braço direito e esquerdo nesse processo, também 2 profissionais fundamentais ao longo desse processo de pesquisa, que é o historiador Elson Rabelo. Elson é um piauiense que já é baiano, já está radicado na Bahia há muito tempo, e atuou como consultor dessa exposição. Elson também tem publicação sobre o Zumbi, é um pesquisador do Zumbi há muito tempo, ministra cursos técnicos dentro do Zumbi, ainda hoje, né, para jovens fotógrafos, etc. E também tivemos a presença de Vilma Neres, uma fotógrafa e pesquisadora baiana, 100% baiana, que ao longo desse... Oi? Cadê vocês? Vocês estão vendo aqui Elson e Vilma. Se puderem se levantar. Vilma, logo ali. Elson ali em cima. Uma salva de palmas para os dois. Vilma está logo ali também, que eu ali. Valeu, Vilma. Ambos, Elson, Vilma, Ariana, eu, tivemos ao longo desse processo das conversas e pesquisas com o Zumbi um parceiro de primeira hora, primeiro momento, que é o José Carlos. O José Carlos é um historiador que primeiro, digamos, descobre e se envolve com o movimento negro, depois se dá conta que tem no lado de casa, com seu tio, um acervo fundamental, né? Então, o destino, de alguma maneira, o levou a essa institucionalização do Zumbi. Acho que é importante, Zezão, meu amigo, se você puder também contar e dividir com as pessoas a sua perspectiva, a sua história e como tem sido, desde então, esse processo de, eu chamo de refundação do Zumbi, porque, de certo modo, foi mesmo um processo de institucionalização que a sua chegada traz para esse acervo. Então, se puder compartilhar um pouco da sua pesquisa, eu queria acentuar, porque José Carlos é autor de uma dissertação de mestrado sobre o Zumbi, sem a qual essa exposição não seria possível. E ele sinaliza, de maneira realmente brilhante, essa Salvador de meados dos anos 70, começo dos anos 80, que é um período de formação política de Lázaro, de formação do olhar de Lázaro. E é um momento em que Salvador está passando, enfim, por uma reafricanização, por um processo de dessincretização dos terreiros de candomblé. E eu queria que você pudesse comentar também um pouco sobre o ponto de vista da história, o quanto que esse período de efervescência
cultural e política negra da Bahia acaba repercutindo no Zumbi. Bom dia a todos e a todas. Queria pedir aos mais velhos. Também agradecer a você, meu irmão, viu? Meu amigo também, por tudo isso, essa trajetória de respeito, de parceria, viu, que a gente tem construído até aqui, até chegar hoje, né? Assim, são muitos caminhos que a gente percorreu, né? Desde lá de 2018, quando a gente se conhece, no Valongo também, ser mediano naquela mesa. E de lá para cá viramos parceiros, né? De pesquisa, de trabalho. E é isso. Carolina, são tantas. Eu vou citar aqui, eu tentei organizar uma fala, né? Porque senão a gente vai passando e são tantas coisas, tantas emoções. E realmente me deixa emocionado falar do Zumbi, né? Porque o Zumbi é Lázaro, e Lázaro faz parte da minha ancestralidade, né? Lázaro é irmão de meu pai. Meu pai sempre falou muito da família, né? Falava do pai, da mãe, dessa junção que vieram de lá do Iguape. Meu avô pescador, ajudou a construir o aeroporto, né? Com a força. É um homem que sempre, né? Meu avô, ele falava da força de meu avô, né? Que era um homem brabo, chamado Zé Bruto. Não mais como, né? Como personagem, mas como era um cara muito forte, né? Era essa a expressão dele. Minha avó muito trabalhadora também, né? Foi lavadeira de roupa e criou todos esses filhos aí, né? São 11 ao todo, né? Fora os que faleceram assim ao longo do caminho. Então, é emocionante para mim. Assim, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre a nossa identidade brasileira, né? O que faz a nossa identidade brasileira hoje, assim? A gente é um país eminentemente, né, negro, indígena, e que a gente não se reconhece como tal, né? Há pouco tempo que a gente tem essa compreensão, que a gente navega por isso, que a gente diz que a gente, né, é preto, porque o negro, né, se a gente é um pouco mais claro, a gente já acha que né, não é tão negro assim. E o movimento negro, acho que foi fundamental nesse processo de a gente se entender e na busca por essa identidade, né, que era tão escondida, tão apagada, acho que tem uma importância aí, né? Por conta nosso marco, né, temporal de civilização, a gente ter a colonização, né? A chegada dos europeus aqui, então a gente entende ali que nós somos isso, né, que eles criaram, falaram da gente, criaram essa imagem, mas nós somos algo muito além disso. Nossos passos vêm de longe, a gente tem que lembrar que os povos indígenas estão aqui nas terras que a gente chama de Brasil há aproximadamente 50 mil anos, né? A gente sabe da existência desse fóssil que a gente chama de Luzia, né? Que até o crânio pegou fogo com a queima do museu, né? Museu Nacional. Então, acho que o Zumbi ele vem mesmo para atender essa demanda, né? De a gente se ver, de a gente ver a nossa cara, de a gente entender que somos assim, de a gente criar uma consciência racial, como o Lázaro fala, né? A minha própria fotografia me deu consciência racial. Pois numa cidade com 85% de pessoas negras, né? Isso é problemático, né? Então, o Zumbi representa a união, né? Representa aquilombamento. Eu na minha dissertação, eu trabalhei com a ideia do que o Zumbi é um quilombo visual. Né? É um quilombo porque é uma junção de várias pessoas, vários acervos, várias mãos, né? E continuamos hoje ainda nessa prerrogativa de quilombo. Né? Os amigos, os irmãos, estamos juntos entendendo o propósito que Lázaro trouxe lá atrás, né? Do movimento negro, essa vivência dele com o teatro. Então, o MNU ele é um marco temporal
importante para a gente, né, de 78. A gente tem lá em Salvador a fundação do Bloco Afro-Leaê, que vai fazer essa reafricanização, né? É uma leitura ali do que somos, né, do que queremos ser. Existiam uns blocos de índio, né, em Salvador, que traziam já essa sonoridade que o bloco afro traz hoje, mas na indumentária, na imagem, ainda não era isso, né? Então, muito influenciados pelos movimentos internacionais, dos Black Panthers, né? Movimento soul, da música, o bloco Afro-Leaê, ele vai trazer essa narrativa do poder negro, de um bloco que levava consigo ali a força do povo negro. Somos África mesmo, a gente é preto, tem pé rachado, né? A gente veio da senzala, e ressignificar isso, né? O movimento negro ressignificou o que é ser negro no Brasil, dessa importância de a gente se declarar, né? E de combater diretamente a democracia racial. Porque a gente vivia em um país que, até então, as pessoas tinham grande problemática, né, em ser negro, né? Porque se o racismo não existe aqui, por que você está dizendo que você sofre racismo? Você é negro, eu sou branco e somos todos iguais, não é isso? Mas aí a gente sabe que os índices, né, de trabalho, de renda, não correspondem a essa igualdade. Então, o movimento negro, por propor essa nova história, ele dá um salto incrível para a comunidade negra, né? E essa nova história está ali, o Quilombo de Palmares, que é o nosso maior referencial de quilombo, né? Por conta do tempo que resistiu, das pessoas, como se organizaram. E isso é muito recente, né? Dos anos 70, ali vai trazer essa narrativa. Aí a gente vai ter também a criação do 20 de novembro, que para o Brasil também, até hoje, assim, acho que é um dos maiores legados que o movimento negro trouxe por conta dessa data de novembro que a gente para refletir. Hoje, todas as instituições, né, no Brasil fazem alguma pauta com a questão racial no mês de novembro. Então, desde, né, a própria escola que tem que ter, hoje a gente tem a Lei 11.645, que tem a obrigatoriedade do ensino de História da África e dos povos indígenas. Então, o 20 de novembro ele vai ser fundamental para essa força negra ela se desenvolver, né, e criar toda esse discurso, essa narrativa, essa força para várias instituições caminharem, proporem futuro. É bem importante, né? Então, a gente sempre coloca a fundação do movimento negro, a criação do Bloco Afro-Leaê, como esse lugar, né, de marco para a gente poder pensar no futuro. Então, falando um pouco assim da minha chegada no Zumbi, como eu falei, sou sobrinho de Lázaro, cresci no bairro da Liberdade e decidi estudar história, né, porque tinha muito essa questão, né, de saber da minha própria história, saber que meus avós eram de uma comunidade quilombola, a comunidade do Iguape. Então, isso foi me levando ao estudo da história. Então, quando eu passo na universidade, eu vou lá na casa de Lázaro, de minha avó, e digo assim, passei na faculdade, vou estudar história em Cachoeira. Aí todo mundo, nossa família vem de lá, aquela coisa toda. E vou para a universidade, converso com Lázaro me fala do acervo, mas ainda não tinha, né, essa dinâmica, né, de entender a importância do que ele tinha construído. E assim a gente vai aprendendo, me tornando militante, né? Sou fundador do Núcleo Ecofena, lá em Cachoeira, um núcleo de estudantes negros. E em uma dessas minhas formações, né, a gente se bate com alguns militantes que dizem assim, Lázaro é um grande fotógrafo, cara. Lázaro é o maior fotógrafo sobre a feira. Lázaro fotografou o 300 anos de Zumbi. E eu dizia assim, mas esse cara que é tão conhecido, que fez tanta coisa, ninguém
chama ele para nada, ele não faz nada. Como é isso mesmo, né? E aí vai fazendo parte do discurso, a gente vai aprendendo, né? Mastiga isso e vai soltando. E em uma dessas palestras que a UFRB promovia, a gente teve lá a oportunidade de conversar com Vilma. Vilma é uma grande militante lá de Salvador, ela estava ocupando um cargo do Estado, que, inclusive, lá já tinha muito essa crítica, né, essa dor dos militantes que estavam ocupando o cargo, mas eles mesmos não se preocupavam com a própria memória. Era algo contraditório, né? E é nessa contradição que a gente entra, né? A gente consegue ali fazer uma exposição, como ele falou, na Conferência de Igualdade Racial, que Vilma convidou a gente, e aí o trabalho começa a se expandir, de as pessoas entendendo sobre a existência do zumbi, sobre que esse material estava na casa de Lázaro e precisava sair dali, né? E aí eu consigo, com o meu orientador Antônio Liberac, ganhar 2 editais, um do Ministério da Cultura e o outro da Fundação Palmares. A gente faz um catálogo sobre o movimento negro, com fotos de Lázaro, de Jonatas, Conceição. E no outro edital a gente consegue começar a digitalizar o acervo, mas consegue comprar um computador e um scanner. Que aí é que o acervo dá um salto incrível, porque o trabalho começa lá em Cachoeira e ele vai, depois, esse material para a casa de Lázaro, né? E aí ele começa a digitalizar ele próprio e ele vê as fotos que ele registrou, mas ele não via. E eu mesmo não tinha essa noção. Eu achava, pô, Lázaro, né, vê tudo, sabe, tal. Aí ele mesmo vai descobrindo. Ele mesmo é um grande curador do trabalho dele, né, assim, do zumbi. Ele nos ensina a todo momento. E a gente... Então, essa digitalização, a gente consegue ali mostrar mais o acervo às pessoas. A gente consegue... alguém que fosse lá na casa, a gente mostra a foto, né? E aí a gente consegue fazer também, em 2018, uma exposição sobre 40 anos do movimento negro, né? Que aí também é que eu acho que tem esse encontro com os curadores negros, né? É uma exposição que a gente fez no Museu Afro, lá em Salvador, e essa exposição ela foi muito importante, assim, naquele momento. A gente pôde trocar com Edson Cardoso, assim, um cara bem importante, a professora Ana Célia, que é irmão do fotógrafo Jonatas. São pessoas que vão fortalecer muito a gente, a própria Luísa Passos, que é viúva do fotógrafo Jonas. Então, a gente vai ali construindo esse quilombo, né, de fortalecimento, de estar junto. Enfim, e aí a gente começa a participar de muitas exposições no Brasil, né? Então, vou citar algumas aqui. Festival Internacional do Valongo, Frestas, Carolina Maria de Jesus, dos Brasis, Um Defeito de Cor, línguas africanas que fazem parte do Brasil, a Bienal de São Paulo, a exposição Laudelina de Campos Melo, que, inclusive, ela reabre em maio, né? Curada pela nossa amiga Raquel. Então, a gente vai se relacionando com essa rede de curadores, né? Com Diane, com Hélio, com Tiago de Paula, Tiganá. São pessoas que vão ali levando o acervo nos seus trabalhos de exposição, né? Que o acervo ele vai ganhando outra proporção. Eu e Lázaro, a gente trabalha muito na perspectiva de ser um documento histórico. A fotografia, né, uma fotografia documental, isso retrata um trabalho que é educativo. Lá o senhor falou muito de levar esse acervo para as escolas. Então, a gente tinha muito esse foco. E os curadores trouxeram esse outro lugar. A gente, como eu falei aqui, a gente começa a digitalizar, mas a gente não fazia uma coisa importante, que era o processo de conservação. A gente não higienizava antes de digitalizar. A gente pegava com a mão, né, botava na scanner, digitalizava e pronto. Era o trabalho que a gente fazia, armazenava. E aí a gente foi buscando assim pessoas, instituições que pudessem trazer esse conhecimento técnico, né, para o nosso trabalho. É aí que a gente conhece o nosso
o Kiarô, né? Elson Rabelo, que está ali, nosso Oxóssi de Aruanda, que é quem vai trazer essa expertise de a gente começar a catalogar, higienizar e armazenar, né, em caixas de pH neutro, instruir que tem que ter um armário corta-fogo, tem um desumidificador. Aos poucos, a gente vai criando essa estrutura, né, que começa lá na Casa de Lázaro, no bairro da Fazenda Grande. Aqui também eu tenho que citar a professora Júlia Mortimer, que é quem faz um projeto, ela é professora da UFBA na época, ela faz um projeto com os estagiários e a gente começa a fazer esse trabalho de conservação com estagiários de Elson e de Júnior. Esse trabalho se estendeu lá até que a gente tivesse essa sede no Pelourinho, em 2024, né, quando o acervo ele vai lá para a sede do Pelourinho, em 2024. Então, é também um marco importante, porque Lázaro sempre buscou esse espaço para o acervo, né? A gente sempre conversa na rede de acervos afro-brasileiros e acervos comunitários que um grande desafio para os arquivos é a base física, né? É a sede, é o espaço onde vai funcionar a instituição. A maioria dos acervos, a maioria dos arquivos não tem ainda um local de trabalho, né? Não tem ainda um local. E o Zumbi ainda também não tem um lugar fixo, né? A gente tem esse espaço que ele é um espaço cedido, né, pelo governo do Estado, e agora, em 2025, a gente abre uma outra sede no Rio Vermelho, que também não é nossa, é um comodato, né? Então, é uma questão que eu coloco aqui. A gente tem algumas obras audiovisuais que a gente pode citar, né, no nosso canal. A gente tem um vídeo documental sobre essa exposição de 40 anos do movimento negro. A gente tem um documentário, Levante da Memória, que está aqui fazendo parte da exposição. Queria agradecer a diretora Iris de Oliveira, que está aqui em algum lugar aí, mas ela foi muito importante, ali em 2020, né, a gente lançar essa obra dentro do audiovisual. A gente tem os nossos podcasts, que a gente construiu com apoio do Ibirapitanga. Lá a gente entrevistou fotógrafos, pessoas fotografadas pelo Zumbi, por Lázaro, né? E é isso. Foi um grande desafio, né? Esse tempo todo de a gente estar pautando nos lugares, nas instituições, a importância da memória, a importância da pauta racial, a questão da identidade, né? E que a gente sempre quis, né, somente Lázaro, diluir isso através de formações, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um curso de fotografia para a juventude negra, onde a gente forma jovens de escola pública para serem fotógrafos com um olhar, né, o olhar negro, um outro olhar, um olhar que a gente traz de uma matéria chamada Cidadania e Consciência Negra, que o movimento negro criou. Então, são oficinas diluídas com base, né, nessa orientação do movimento negro de movimentos sociais. Está entendendo? A gente tem o curso de conservação em acervos fotográficos, que é ministrado pelo professor Elson Rabelo, né? Mais uma vez. Isso também criou uma dinâmica muito legal, porque o Zumbi passa a ser também referência nessa parte técnica, né? Onde a gente estava buscando essa referência, hoje a gente é referência nesse campo, e a gente forma pessoas profissionais do arquivo público estadual, municipal, instituições como o ILEAE, tem pessoas que tomam curso, né? Tem uma professora que ela tomou o curso e ela hoje está aplicando isso dentro do bloco. Pessoas que têm interesse em digitalizar seus acervos familiares. Então, para a gente é muito importante, sabe, a gente está fazendo esse trabalho comunitário lá no nosso território. Eu queria aqui
agradecer algumas pessoas, né, que estão, desde algum tempo, fazendo parte desse quilombo. Aí eu queria falar aqui da nossa diretora executiva, Daniele Freire, né, que vem contribuindo muito, acreditando no trabalho. E nós três, eu e Lázaro, formamos uma diretoria. Lázaro, diretor artístico geral, eu, diretor de Relações Institucionais, e Daniele, diretora executiva. Queria agradecer aos fotógrafos, Aldemar Marques, Raimundo Monteiro, Jeremias Mendes, Meire Casumbar e todo o povo do Quilombo Rio das Rãs, ao professor Jonas Conceição, na pessoa aqui de Luísa Passos, aos familiares, né, família Ferreira, Cristo Santana, professora Ana Célia, Elson Rabelo, Júnior Mortimer, Iris de Oliveira, Bete Ponte, Usman Santa Rita, Tom França, Vilma Neres, Hugo Martins, Estúdio 2 Arte, que é quem faz a impressão do nosso trabalho aí, quando a gente vende obra ou quando a gente manda para alguma exposição. Daniela Morro, que vem contribuindo com a gente com o nosso imóvel lá do Rio Vermelho, e é uma grande apoiadora também. O Instituto Moreira Salles, a Open Society, o Ibirapitanga e o Galo da Manhã. E antes de passar a palavra, eu queria só recitar um texto de uma música que é do Ilhaê, chamada Bola da Vez. É assim, ó. Eu quero saúde, estudar, viver contente, me informar, trabalhar, ter mais valor. Secretário de Estado, ser ministro, jornalista, engenheiro, senador. Quero cotas iguais, não diferentes. Quero ter meu direito aonde for. Moradia decente para essa gente. No Brasil, ver um negro presidente. Essa reparação já passou da hora. Não desisto, pois eu sou um negro quilombola. Eles pensam que podem apagar nossa memória, mas a força do Ilê nos conduz dessa trajetória. Esse país aqui foi feito por nós. Ninguém vai mudar nem calar nossa voz. Direito de ir e voltar cidadão. Levante a bandeira do gueto, negão. Acho que o Zumbi é a bola da vez agora. Obrigado. Como transformar tudo isso que a gente ouviu e que abre portas para ainda mais conteúdos que não cabem nessa fala curta em uma exposição? Acho que foi esse o desafio que a gente se colocou a enfrentar e traduzir de alguma maneira, espacialmente, conceitualmente, no processo de seleção de obras, de identificação das pessoas e cenários, num projeto expositivo, espero eu, coerente e, de certo modo, também educativo, né? Que a gente possa aprender com esses ensinamentos de Lázaro, com essa memória preservada, através das imagens. O primeiro passo, certamente, para essa empreitada foi montar uma equipe, modéstia às favas, excepcional. E na concepção e na montagem dessa equipe, que nos levou aí a alguns destinos e idas e vindas, como eu disse, a Salvador, mergulho no acervo, desse processo a gente selecionou cerca de, às vezes a gente fala 16, se contar a risca 18, indo mais ainda, quase 20, temáticas que aparecem, que estão organizadas no acervo do Zumbi, trazendo-as para a exposição aqui no Instituto Moreira Salles, né? Como eu disse, essas temáticas passam por processos de reelaboração todo o tempo. As temáticas não são exatamente séries fotográficas, como nós estamos acostumados a descrever, mas incluem séries fotográficas dentro de um mesmo guarda-chuva. Há temáticas de variadas formações. Se pegarmos, por exemplo, a temática Feira de São Joaquim, veremos uma produção de Lázaro ao longo de muitos anos e de envolvimento muito próximo com os feirantes, com os arrumadores, com os trabalhadores, com os momentos de lazer, de jogar dominó, tomar cerveja junto. Mas se pensarmos, por exemplo, numa outra temática muito importante, que é o Quilombo do Rio das Rãs, ela é composta por imagens da ida de Lázaro em 94 ao Quilombo,
imagens que Jonatas Conceição fez quando lideranças do Quilombo vieram a Salvador para propagar a luta que estavam fazendo, imagens que Lázaro também realizou quando retorna ao Quilombo em 99, e também imagens que Meire Cazumbá fez nos anos 80. Né? A Meire vem para São Paulo, junto com outros tantos quilombolas do Rio das Rãs. Muitos deles vão se instalar no bairro do Rio Pequeno, aqui em São Paulo. O Rio Pequeno é um bairro quilombola, né? Que vem do oeste da Bahia para se instalar aqui, ali perto do Butantã. E quando Meire consegue adquirir a sua câmera fotográfica, regressa ao Quilombo do Rio das Rãs e realiza imagens extremamente afetivas. Vocês vão ver na exposição como esses 3 fotógrafos têm olhares muito distintos sobre o Quilombo do Rio das Rãs. Ao passo que Lázaro está interessado nas cerimônias públicas, nos momentos de discurso, a Meire está pegando a matéria do cotidiano, os momentos de batizado, de casamento, de pessoas que pedem para se fazerem fotografar por ela. Então, essas temáticas a gente foi entrando em cada uma delas, tentando extrair o melhor, extrair o que tinha ali de mais significativo para remontar, em algum modo, aqui na exposição. A Ariana Nuala foi como eu disse, companheira de todas as horas nesse processo, e eu queria te pedir, Ari, antes da gente entrar nas imagens, a gente separou algumas imagens, não sei se o tempo vai permitir, mas pelo menos uma o tempo permite, para fazer com vocês aqui, na frente de vocês, o mesmo exercício que fizemos ao longo desses 2 anos. A gente separava as imagens, Lázaro, eu, ia, voltava, chegávamos a uma definição, e uma vez definida, a gente abria o gravador, pegava a caneta, o caderno, ouvia Lázaro e ia escrevendo, não só para identificar os personagens, como eu disse, o contexto, mas essas histórias que ele conta, que são os ruídos da fotografia, o que estava acontecendo ali por trás, que a imagem capta, mas nem sempre consegue contar. Então, fazer esse exercício aqui também, mas antes de entrarmos nesse exercício, eu queria te pedir que pudesse também dividir com o nosso público hoje esses processos de pesquisa, de seleção, de organização das temáticas no espaço e quais são os temas, digamos, gerais que essa nossa exposição aborda a partir do Zumbi. Bem, muito obrigada. Assim, bom dia, boa tarde já para todo mundo que está aqui. Vou me autodescrever. Sou Ariana Nuala, sou uma pessoa negra, estou aqui com cabelos trançados pretos, uso óculos de grau, estou vestindo uma camisa e uma calça azul marinho e um sapato meio cobre, um tênis. Bem, antes de tudo, eu queria muito agradecer, de fato, a esse acolhimento, porque, enfim, sempre repito, acho que vocês até ficam, meu Deus, mas essa relação que é costurada e recosturada, que é Salvador-Recife, porque eu acho que é algo muito importante a ser retomado, porque, para quem não sabe, existem um ranço que vem de um histórico colonial, de fato, entre competições entre essas 2 capitais, que é ridículo, assim, digo, já de início. E mergulhar, né, em Salvador do Zumbi, a partir, inclusive, dessa mediação de Hélio, de Zezão, de Lázaro, enfim, para mim foi extremamente importante, né, para a gente entender como a gente tem similitudes, né, como a gente tem, não é por acaso, inclusive, que a exposição, né, o Negro Seu Trabalho foi também para Recife. Eu acho que precisa voltar, né, mas, enfim, é sobre essas similitudes desses territórios, dessas presenças, a qual são super importantes, né? Quando eu escuto vocês, escuto a história do MNU em Salvador, eu penso nos vários nomes também que fazem parte da minha história, assim, pessoas como Vera Baroni, etc., que são essenciais, assim, para esse entendimento, né? E, antes de tudo, assim, antes de falar necessariamente do processo, mas sim, isso é processo também, eu acho que essa última frase que você traz, Hélio, que é sobre o que está invisível na imagem, na verdade, é aquilo que mais me pega, porque, obviamente, assim como imagino eu, muitos de vocês, eu era fã do Zumbi, assim que eu conheci, né? Então, eu lembro, enfim, comentando e falando com outros artistas, agrupamentos, curadores, enfim, negros, enfim, de várias partes do Nordeste, e aquela admiração, vamos lá, como convidar Lázaro Roberto para fazer uma fala aqui em Recife, esse tipo de articulação, né?
mas, para além das imagens que, por si só, falam sobre uma complexidade enorme de algo que não é fixo, né, porque a gente vê uma variação de temáticas, né, que vão, obviamente, dentro de uma relação que está ali dos protestos, das relações nas ruas ligadas a esses conglomerados, digamos assim, de pessoas ligadas a essas relações diretamente políticas, mas a gente vê toda uma outra questão que, assim, voltada para a estética negra, voltada para a Feira de São Joaquim, como todos vocês falaram, voltados para, enfim, os quilombos, voltando para o hip-hop, o reggae, né, em Salvador. O que é isso? Assim, né? Que imagem é essa do reggae que a gente não necessariamente chega, né? As próprias irmandades, né, que eu acho que ficaram conhecidas por outros fotógrafos, às vezes outros fotógrafos brancos, mas como é que o Zumbi também retoma isso de uma maneira muito forte, né? E a gente está falando sobre, enfim, sindicatos e esses ocupamentos que são os coletivos, que é como o Zezão falou, ele falou assim uma vez, você falou assim, irmã, a gente é um quilombo, né? Você falou isso ontem, você sempre fala. E aí tem uma questão, de fato, de ser acolhida por esse quilombo e entender esse como fazer, né? Esse como fazer que eu acho que é muito importante, né? Desde que Lázaro diz, será que eu era turista, né? Pensando o que era se dito nas ruas, né? Pelas pessoas que eram fotografadas, e entender essa relação, né? Essas legendas, elas não são só a documentação de uma imagem, elas são as documentações dessas relações, né? A gente pensa assim, quantas pessoas ali, se a gente tem um acervo de 30 mil fotos, imagina, sei lá, se a gente tem 300 mil pessoas fotografadas, pensando, inclusive, quando a gente vai ali para os blocos afros e a gente vê assim aquelas multidões, né? Então, são muitas relações ali cultivadas, né? Se a gente for pensar, até ontem a gente estava ali descobrindo pessoas que estavam ali, né? Como no caso do Abaraí de Xangô, né, que a gente estava comentando, enfim, Vovó Cici, Arani Santana, Tigana Santana, Lázaro Matumbi. Tem uma série de pessoas que eu acho que, dentro desse trabalho muito organizado também com Vilma, né, e com Elson, dessa preocupação das legendas, né, das legendas expandidas, que é uma coisa que a gente sabe, inclusive, que não é só um problema dos arquivos, mas são dos arquivos institucionais, como vários museus, inclusive, falham nisso, né? A gente tem um problema muito recorrente dessas nomeações serem genéricas, serem colocadas como algo totalizante, assim, enquanto a gente está entendendo que existe uma prática feita por Lázaro e por todos os outros fotógrafos que é muito consciente dentro de uma perspectiva de pensamento e sensibilidade, são completamente reorganizados juntos, né? Então, existe um ensinamento direto ali dessa ética, de fato, que é o que move antes da imagem chegar. Então, ouvir aqui, né, a gente estava discutindo muito como fazer essa mesa, etc., e ouvir, né, Zezão, Lázaro falando em sua maior parte, né, eu acho que é uma coisa que eu deixo também para que seja compartilhada com os jovens artistas, com os jovens fotógrafos, com os jovens, enfim, curadores, pensando nesses propósitos que muitas vezes são perdidos, né? E hoje a dificuldade de se manter em coletivo, né? Eu acho que isso é um outro ensinamento que eu acho que, quando a gente para e refaz e vem e vai e chega ali nessas temáticas e vê como elas estão de fato entrelaçadas, vê nosso processo de pesquisa que não cabe de fato nessa exposição, né? É uma primeira tentativa, é o que torna, eu acho, isso ainda mais de fato atrelado à questão da educação, né? Então, realmente, ainda assim, hoje, não é que é o ponto final, de forma alguma, do Zumbi, né? É só ainda o início, quase, para a gente pensar a quantidade de possibilidades de pessoas que poderiam ali estar agregando e sendo contaminadas, de fato, ressoadas dentro dessa infinitude, que seria um arquivo que a gente sempre tenta aprender, né? Mas o que seria, de fato, um arquivo vivo, né? Eu acho que é um ponto. Eu não vou me estender muito, porque eu gostaria mais ainda de ouvir Lázaro. E a gente separou algumas imagens, de fato, que acho que são imagens fundamentais para entender. Acho que foi muito curioso, né? Inclusive, pedir para Lázaro escolher essas 3 imagens, porque são imagens que vão, de novo, falar sobre essa possibilidade de auto-organização, de reorganizações coletivas, né? E, enfim, acho que a gente poderia passar agora para a primeira e fazer esse exercício de leitura de imagem, de fato, junto com Lázaro. Se alguém puder passar para a gente. Perfeito.
Essa imagem é um momento, né? Foi uma pauta do movimento negro, né? A vinda de Nelson Mandela à Bahia em 91, né? Depois de 27 anos preso, né? Por causa do sistema do apartheid na África do Sul, que em Salvador também esse apartheid a gente sabe que existe. E eu lembro que enquanto o Nelson Mandela esteve preso, o movimento negro sempre criou, né, moções de apoio, pedindo que o governo brasileiro rompesse relações com a África do Sul. Enfim, o movimento negro estava muito preocupado, né, com essa história, né, com essa luta do Nelson Mandela. Em nenhum momento estava desassociado, né, de lá e de cá, entendeu? Existia muito essa preocupação. Então, quando ele sai do presídio em 1991, ele vem ao Brasil, né, me parece que visitou 2 ou 3 capitais, e uma dessas capitais foi a Bahia, né? E eu lembro da preparação do movimento negro, né, um pouco antes de ele chegar, né, porque ele estava vindo como estadista, né, e o governo brasileiro tinha que dar toda a segurança, toda. E, por outro lado, o movimento negro também preparando uma grande recepção para ele, né. Então é aí que eu entro, né. Eu lembro que foi um dia inesquecível na minha vida, porque eu lembro que eu cheguei no aeroporto de manhã e fotografei muito do lado de fora a manhã toda. Eu lembro que o Jonatas fotografou dentro do aeroporto, também um pouco fora. O Rogério também fotografou dentro do aeroporto. E foi um dia assim, inesquecível, que eu não sei como. À tarde fui para a Praça Cachoal, que ele ia fazer um discurso fez, né, um discurso para quase 50 mil pessoas à noite. E à noite eu fui agraciado de ficar perto dele e de Winnie Mandela, né, que ele também veio com a esposa dele, Winnie Mandela. Então eu consegui fazer essa fotografia, né, desse grande ícone da luta contra o racismo no mundo, né, que é o Nelson Mandela. Então, não sei como eu cheguei em casa nesse dia, assim. Então, eu estou comentando essa fotografia, né, dessa grande pauta do movimento negro, né, então, assim, uma outra história que tem trabalho de 3 fotógrafos dentro do Zumbi, que é Lázaro Roberto, Aldemar Marques, Lázaro Roberto, Jonatas Conceição e Rogério, né? E, assim, para uma grande frustração, a gente nunca conseguiu fazer uma exposição física sobre esse dia dentro da cidade de Salvador, né? Então, isso para mim é terrível, assim, entendeu? Eu acho que foi um dia inesquecível, não só para mim, mas eu acho que para toda a sociedade baiana, né? Para os movimentos negros, movimentos sociais. E tem uma juventude ávida, né? Porque saber sobre isso, né? Porque chega lá na galeria e pergunta: Nelson Mandela esteve aqui? Quer dizer, que pessoas que nem eram nascidas nesse momento, né? E aí a gente vê o poder das imagens, né? A gente vê o poder da fotografia, né? Dessa história está sendo contada por pessoas que ainda estão vivas, entendeu? Que é uma história muito cara para a gente. Então, por isso que eu estou comentando essa fotografia, né? Eu lembro, Lázaro, que você inclusive falou, né, como cheguei tão perto, né? Sim. Pensando que era, assim, não era uma coisa que estava ali sendo mediada por jornais, mediadas por outras mídias, né, outros veículos, e você estava ali, muito atento, muito próximo, né? Sem crachá, sem nada, não sei como eu consegui chegar ali, né? E eu acho que a gente pode... Esse só acho que é legal porque esse é um exemplo do que eu comentava sobre as temáticas, né, que tem diferentes naturezas. Essa temática, como o Lázaro comentou, foram 3 fotógrafos que, por conta própria, foram registrar a presença de Mandela. Não foi articulado entre eles. Cada um fez porque quis. E foi muito tempo depois que esses 3 acervos diferentes se reúnem num Zumbi. Então, Lázaro se dá conta que não só ele, mas outros 2 colegas também fotografaram o mesmo dia. E assim surge a temática Mandela na Bahia. São 3 séries fotográficas distintas dentro de um mesmo guarda-chuva muito mais amplo, né? Será que a gente passa para a próxima? Vamos. Acho que sim. Aí também Essa é de machucar o coração. é a Feira de São Joaquim, né? Que eu tenho... Até hoje estou ainda me considero dentro da feira, né? Que cheguei ali em 1990, fotografando, né, esses feirantes, homens e mulheres, crianças, saveiro, né, os trabalhadores do sindicato. E depois
isso se torna uma exposição, né, dentro da feira, e todo o meu processo de trabalho de um ano dentro da feira, o meu aprendizado dentro da Feira de São Joaquim, né? Eu lembro que quando eu estava chegando, principalmente me chamou muita atenção o Sindicato dos Arrumadores. Os caras trabalham com crachá, mas muito rodilha na cabeça, bola, às vezes de pé no chão, que lembra a fotografia até do século XIX. E eu lembro quando eu também apontava a câmera para eles, ele perguntava: é para vender para os brancos no Pelourinho? Né? Né? Aí, então, assim, aquilo me... Né? E depois a gente chegou até o sindicato por conta da pesquisa, né? E com o Tito Ferreira, que era um dos dirigentes do sindicato, muito inteligente, conhecia muito sobre Getúlio Vargas, sobre sindicalismo, sobre cinema, né? Sabia o nome do filme A Grande Feira, de todos os atores, sabia. E, assim, a gente ganhou a confiança dos arrumadores, né, dessa categoria. Né? Eu digo assim, para como eu cheguei, quando eu saí, eu lembro que no dia da exposição, né, porque é uma exposição que a gente não tinha grana, né, assim, para nada, né, eu mesmo que ampliei as fotos, porque já tinha feito esse curso de fotografia e tudo mais, sem quase apoio nenhum, e saí com apoio dos arrumadores. Eu lembro que eles saíram pedindo frutas, né, na feira e tal, a exposição já estava armada, mas a gente não tinha coquetel. Então, para como eles me receberam, a exposição eu dediquei a eles, né, acabou que eles não foram, só foram os 13, porque já ia para a benção e tal, e eles me ajudaram, né, na questão do coquetel, assim, levando frutas. Mais uma vez, o Jonatas também me surpreendeu, porque ele chegou lá, sabia que não tinha... O coquetel estava meio fraco, e Jonathan chegou não sei, acho que ele tinha, depois eu sabia, parece que ele tinha amizade na Perini, várias bandejas de salgados, não sei o quê, foi assim, um elemento surpresa, né? E que ajudou, né? E a gente conseguiu um engradado de cerveja e tal, e foi o coquetel. Mas aí depois, né, depois de um mês ou dois, foi no mês de novembro, e aí não lembro se foi dezembro, janeiro, a gente levou essa exposição para dentro da feira, né? E pregamos todas essas fotografias na porta dos arrumadores, né? Foi aí que eles se viram, né? Assim, e é muito bom botar a fotografia nas ruas, né? Dentro da feira, né? Foi o dia todo os comentários, entendeu? E então foi isso, né? Agora também no filme da Iris também, eu lembro também que a gente colocou esse mesmo material para a filmagem também, ainda assim foi um frisson dentro da feira, né? Porque a feira sai muita gente, entra muita gente. E agora também, em 2024, a feira fez 60 anos, né? E a gente fez... nos 40 anos, eu pensei num calendário, não consegui. Nos 50 anos, eu pensei também no mesmo calendário, não consegui. E agora, em 2024, através de um edital da prefeitura, né, a gente conseguiu colocar lambe desde o comércio, de onde surgiu a Feira do Sete, que originou a Água de Menino. Antecipadamente, a gente veio colocamos na Feira de Água de Menino, que eu não conheci, na região que teria Água de Menino, e colocamos dentro da Feira de São Joaquim, que até hoje tem lambes espalhados dentro da Feira de São Joaquim. Também no dia 5 de setembro, que é o dia que a feira fez 60 anos, a gente fizemos uma projeção na frente da Feira de São Joaquim, não só com as minhas fotografias, mas também com fotografia de vários outros fotógrafos que também fotografam a feira, como Adenor Godinho, Alete Soares, Marcelo Reis, Eli Salomão, Hugo, e outros, né? Para democratizar o olhar, né? Então, foi muito interessante também. Colocamos fotografia na porta dos arrumadores para que eles pegassem suas fotografias, né? Isso foi muito importante também, porque alguns já faleceram, então saiu até uma matéria na televisão e alguns familiares foram pegar a fotografia. E colocamos também 4 televisões com pendrives em 4 bares dentro da Feira de São Joaquim, que foi muito interessante, né? Os bares até aumentou o faturamento. E colocamos fotografia também em uma pequena galeria do artista plástico Vic Moniz, que me cedeu, né, essa galeria, que é uma vidraça que a gente colocou as fotografias para o lado de fora e que também era na frente de um bar que fez bastante sucesso.
Então, assim, levar fotografia para as ruas sempre é bom, sempre é muito bom mesmo, né? Então, a Feira de São Joaquim é um aprendizado e também meu trabalho é uma preservação de memória, né? Que o que eu faço lá, acho que já tem mais de 3.000 fotogramas, que é um projeto para um livro, né? Porque a feira é muito fotografada, mas não existe um livro sobre a Feira de São Joaquim. Deu a deixa. Eu acho que só para completar assim rapidamente, foi interessante essa semana porque a gente estava fazendo essas visitas com a equipe do IMS e uma das pessoas que é orientadora de público, a gente estava se perguntando onde vocês que conheceram, né, o Zumbi, viram, por exemplo, na Bienal, etc. E aí uma das pessoas falou assim para a gente, não, eu sou de Salvador, estou muito emocionado porque eu conheci na exposição na Feira de São Joaquim, né? E isso eu acho que fala muito sobre essa trajetória, né? Inclusive, né, essa fotografia está na exposição no núcleo, na temática que é trajetória Zumbi, né? Mas ela poderia, obviamente, estar ali também na Feira de São Joaquim. E tem umas outras fotografias que são dos próprios estivadores que poderiam estar em estética negra também, né? Pensando todo o olhar que é feito durante a feira, né? E tem algumas das feiras que estão em retratos. Então, existe realmente essa camada que é um mix, né? Que eu acho que é o que torna tudo tão complexo, né? Será que... Uma única nota, porque eu acho que é uma história que vale a pena compartilhar. Justamente por conta dessa exposição que Lázaro organiza nos 60 anos da feira, em 2024, as imagens são espalhadas, ele faz um acordo com a dona do bar, que fica do lado do Sindicato dos Arrumadores, para ter um caderno físico em que as pessoas falavam assim, esse é meu tio, então anota aqui o nome dele e o contato. E nisso, Lázaro foi recuperando vários nomes, contatos, que nos permitiu também, para essa exposição, regressar essas pessoas e obter seus nomes, seus contextos, né? Essa prática ética, repito, de Lázaro, de devolver a imagem, ir atrás, nomear as pessoas, expor no próprio ambiente em que foi, em que realizou as imagens, tem consequências imensas. Vou precisar apenas uma delas, que é essa história que eu gostaria de compartilhar. Era mês de agosto do ano passado, 2025, estávamos em Salvador, na sede do Zumbi no Pelourinho, fazendo pesquisa. Neste momento, a gente estava ouvindo Lázaro com o gravador ligado, né? Em algum momento, alguém chega e fala, Lázaro, tem um sujeito aqui na porta do Zumbi querendo falar com o senhor. Então, a gente interrompeu ali momentaneamente a pesquisa para atender esse sujeito. Quem era esse sujeito? Um trabalhador da Feira de São Joaquim, um arrumador, que chega na porta do Zumbi e fala, olha, eu perdi o meu pai e eu não tenho nenhuma imagem dele, mas eu acho que aqui vai ter. O senhor vai ter uma imagem do meu pai, se chamava tal e tal, será que por acaso o senhor tem? Lázaro, tenho. Né? E é assim que ele adquire a imagem do pai, enfim, um registro da imagem do pai que nem ele mesmo tinha. É esse tipo de arquivo que a gente está lidando aqui, né? Acho que essa história ajuda a ilustrar e a compreender. Não é um arquivo em que se precisa agendar com antecedência, chegar com um crachá, fazer, né, para acessar. Não tem nenhum tipo de especulação de valor em cima dessas imagens. Não é uma prática fotográfica extrativista das histórias das pessoas, pelo contrário, né? É uma prática que devolve a possibilidade dessas pessoas se reencontrarem. Então, quando José Carlos diz, né, puxa, Lázaro tem essa frase bonita, eu fotografo para o futuro, é um pouco esse futuro que a gente está vivendo aqui. É alguém que lá, 30, 40 anos atrás, em que ninguém dava muita relevância, importância, falou, ok, eu sei que isso é importante, porque em algum momento o futuro haverá de chegar. E quando esse futuro chegar, as pessoas terão possibilidade de reencontrar as suas histórias, reencontrar as imagens que fazem parte da sua família, da sua biografia, né? Então, acho que tem uma beleza nisso daí que precisa ser destacado e relembrado. Será que vamos para a última? A gente tem um minutinho, tempo? será? Sim. Cinco minutinhos. Acho que vale a pena a gente ir para a última. Sim. Homenagem a Raquel Barreto. Essa foto eu coloquei porque ela é muito emblemática, né? Porque a minha mãe ela foi lavadeira de roupa por muito tempo, né? Desde que eu já me conheço como gente, que minha mãe lavava roupa, né? Principalmente para os brancos, né? Então, assim, eu até os 16 anos eu carreguei trouxa de roupa na cabeça. Quem sabe o que é uma trouxa de roupa, né? Então, essa prática é muito comum das mulheres negras em Salvador, ganhar vida lavando roupa, né?
Então, essa foto sempre me chamou muito a atenção, que aí é o movimento das lavadeiras em Salvador, que muitas vezes eu fotografava essa passeata delas, porque eu rodava o panfleto, né? Elas estavam ali buscando a regulamentação do sindicato e tudo mais, né? Então, assim, isso me remete muito à minha família, né? Porque já tive lá em casa assim, de minha mãe lavar roupa assim para 5 ou 6 pessoas, e no final de semana a gente tem que entregar, botar a trouxa na cabeça, entregar ou ir buscar. Então, era uma vivência minha, né? E que isso ajudou muito na minha criação, na sustentação da família, né? Então, essa foto, para mim, é muito emblemática, entendeu? É Eu isso. Essa foto, para mim, ela tem uma relação muito forte, porque ela, de fato, é radical. Se a gente for pensar todo o imaginário de imagens que a gente tem sobre pessoas negras trabalhando e pensando justamente assim, pensando nas lavadeiras, etc. E elas aí, né, dentro de uma relação muito digna nesse sentido, colocando, né, o que é importante de fato, né, esse processo. Acho que tem essa relação direta desse imaginário radical, que isso acho que a gente faz muito com a imagem nesse sentido, né? Bem, eu acho que chegamos ao fim, né? Essa imagem também é uma boa síntese, eu acho, enfim, são muitos os aspectos que a gente não comentou porque o tempo não permite, mas a exposição poderá abordar, mas a presença da palavra escrita na fotografia de Lázaro Roberto e do Zumbi como um todo. Vocês verão que são muitas as imagens de faixas, de camisetas com frases escritas, de pessoas que vão escrever na própria cabeça, no couro cabeludo. Essa presença textual na composição da imagem é uma marca distintiva da fotografia de Lázaro e, eu diria também, de demais fotógrafos do Zumbi. Então, atentem-se também a essa particularidade, que eu acho que essa imagem é uma boa síntese. Fazendo agora o meu trabalho de encerramento, queria avisar a todos que os fotógrafos, todos, né, aqui presentes, e Lázaro e nós estaremos aqui no foyer após o término dessa fala. Nós vamos poder autografar alguns catálogos, alguns catálogos ali fora. Então, quem quiser, a gente se encontra lá. Também queria convidá-lhes a subirem para a exposição que ocupa o 7º e 8º andares aqui no Instituto Moreira Salles. Um luxo, né? Ocupar 2 andares do IMS. Eu sei que, vou soltar um spoiler, Raquel, me permita, a partir do mês de maio, quando a exposição da Laudelina ocupar aqui também um andar do IMS, a Raquel, que é curadora, amiga, parceira, também já me sinalizou que há imagens do Zumbi. Então, por uma coincidência que nunca será coincidência, né? A partir de maio, o Zumbi vai ocupar, então, 3 andares do Instituto Moreira Salles. Convidá-las também a mexer o corpo amanhã. Essa é uma exposição muito musical, é impossível você entrar e não relembrar do Ileaie dos Filhos de Gandhi. Então, amanhã, domingo, às 15h, às 15 horas, no térreo do Instituto Moreira Salles, teremos o Samba da Garoa do Recôncavo da Casa do Mestre Ananias, aqui em São Paulo, homenageando Lázaro e o Zumbi. A exposição fica em cartaz até o dia 23 de agosto, então, quem gostar, chama os amigos, quem não gostar, chama os inimigos, como uma boa vingança. E, bom, agradecer a todos. Muito obrigado, gente.